Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Muitas vezes as pessoas me veem de uma forma, vamos dizer, intensa e apaixonada, falando sobre o trabalho, falando sobre o que eu faço. E muita gente me pergunta o seguinte, por que eu gosto daquilo que eu faço? Ou seja, por que eu gosto do que a gente chama hoje de gerenciamento de projetos e por que isso me chama a atenção? Bem, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender é o seguinte, é que cada pessoa tem um perfil natural de trabalho. Então tem pessoas que têm um perfil mais de marketing, tem pessoas que têm um perfil mais analítico e são pessoas excepcionais para trabalhar com finanças. Tem pessoas que têm um apreço e uma paixão pelo lado técnico. Essas pessoas muitas vezes vão se dedicar a aspectos técnicos. E se vocês me perguntarem onde sempre teve a minha paixão desde que eu era pequeno, era em construir as coisas. Eu muitas vezes não brincava com os brinquedos, mas eu adorava construir os brinquedos. Ser esse agente dessa transformação, de pegar uma latinha e transformar num carrinho, de fazer esse tipo de trabalho. E foi isso que foi o embrião no que virou a minha profissão. O que me dá o maior senso de realização pessoal, o senso de conquista, é exatamente a oportunidade de transformar alguma coisa em realidade. Que aquilo seja um novo software, ou que aquilo seja uma nova casa, ou que aquilo seja um processo de ampliação de alguma coisa, ou a construção de uma escola, ou a construção de um novo curso online, ou o que for. É aquele prazer que a gente tem quando a gente realmente consegue ter a ideia que não existia transformada em realidade. Isso pode ser até cozinhar. E dentro dessas opções de carreira, eu optei por uma carreira mais genérica nisso, porque o cozinheiro faz essa mesma coisa. Falando assim, o cozinheiro que cria, faz isso. Eu, por exemplo, a coisa que eu menos gosto de fazer é rotina. Eu menos gosto, apesar de eu saber que muitas vezes isso faz bem até para a saúde, ter essa estabilidade, mas eu não gosto, não é aquilo que me dá a alegria e o prazer. Eu gosto da novidade, eu gosto de ter que estar pensando fora da caixa toda hora. E foi isso que aconteceu. Quando o gerenciamento de projetos tomou um corpo no final da década de 90, foi a hora que eu achei aquela combinação perfeita entre o meu desejo e a minha habilidade com uma profissão onde eu poderia atuar ajudando empresas, ajudando o meu chefe ou o que for, a conduzir da ideia para a realidade. E foi isso que abriu todas as portas para mim no gerenciamento de projetos. Eu sei que muita gente não teve essa felicidade que eu tive de experimentar a gestão de projetos de diferentes cores, formas e sabores, né? De você fazer o modelo preditivo usando o waterfall, a fazer modelo ágil, a trabalhar com transformação. São diferentes formas de se fazer a mesma coisa, de conduzir uma ideia e transformar ela em realidade. E no meio dessa viagem, você tem um processo multidisciplinar, que é o que eu amo, onde você tem que envolver pessoas, você tem negociação, você tem poder, você tem risco, você tem variáveis externas, variáveis internas, coisas que você controla, coisas que você não controla, você tem fornecedor e um elo daquela corrente que não funciona sacode toda aquela infraestrutura. Então você começa a entender conceitos de causa e efeito, você consegue entender e tentar pensar em formas de otimizar esse fluxo de modo a mitigar o seu risco, de forma de otimizar essa abordagem a produzir um produto mais rápido, formas de fracionar essa abordagem desde muito antes de se falar em ágil. Quando a gente falava em Rolling Wave Planning ou planejamento por ondas sucessivas, nós estamos falando em como é que você consegue diminuir o ciclo de vida dessas entregas para você chegar no 100%, mesmo que seja de um produto menor, mais rápido e você já conseguir entregar os benefícios com aquele produto ou com aquele serviço. Então essa é a mágica que tornou o gerenciamento de projetos. Hoje, se vocês me perguntarem se eu teria uma profissão melhor para escolher, não, eu não teria. E eu gostaria de dizer até mais para aqueles que estão me ouvindo, é que não necessariamente o gerenciamento de projetos é só uma profissão. O gerenciamento de projetos é uma habilidade sensacional que você pode ter sendo arquiteto, advogado, médico, cientista, empresário, programador, o que for. Porque é uma habilidade onde você conecta lógica com desejo, com força de vontade para transformar aquilo que é abstrato, empírico, volátil em algo mais tangível que gere um benefício para
você, para sua empresa, para sua organização e para a sociedade. Então, é por isso que eu escolhi esse tipo de trabalho como a minha opção profissional. Agora você tem que pensar qual é a sua opção. Um grande abraço para vocês e até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.